Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de novembro de 2021, e estamos nós reunidos para estudarmos o livro espírita Obras Póstumas, de Allan Kardec. Eu estou com a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Que possamos elevar o nosso pensamento, unir os nossos pensamentos para juntos agradecermos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga que aqui se fazem presente mais uma vez, porque todos nós aqui estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Nós te rogamos, amado Mestre, a inspiração de que tanto necessitamos para a compreensão da obra. O amparo, o auxílio, a assistência a esse nosso planeta ainda tão afastado do amor. Nós te agradecemos infinitamente por essa oportunidade e que os bons espíritos possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir. Graça te damos, amado Mestre Jesus. Vamos lá então. Então nós estamos na primeira parte, causa e natureza da clarividência sonambúlica. Então nós estamos aqui na explicação do fenômeno da lucidez. Vamos dar continuidade à leitura? Então ele começa esse parágrafo assim: a alma se acha presa ao corpo por laços misteriosos que não nos fora dado conhecer antes que o Espiritismo houvesse demonstrado a existência e o papel do perispírito. Estou só relendo, tá bom? Porque a gente já comentou. Tendo sido esta questão tratada de modo especial na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina espírita, não nos estenderemos aqui sobre ela, sobre esses laços misteriosos, né? E limitando-nos a dizer que é pelos nossos órgãos materiais que a alma se manifesta ao exterior. Então vamos lá. Em nosso estado normal, essas manifestações ficam naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento, do mesmo modo que o melhor artífice não pode fazer obra perfeita com utensílios ruins. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, de repente, o espírito pode ter uma capacidade, mas que ele, quando está encarnado, ele está submetido aos órgãos. Por exemplo, você, de repente, é um espírito que é extremamente inteligente, mas você está numa encarnação, num processo expiatório, com uma deficiência cerebral. E aí você não vai ter como se manifestar, entendeu? Ou uma outra limitação qualquer. O artífice aí, o artesão, né? Então, se o artesão, ele pode ser um excelente artesão, mas se ele não tiver ali os instrumentos, como ele coloca aqui, utensílios ruins, se ele não tiver bom, ele não tem como fazer, né? Tudo você precisa de instrumento, não é verdade? Aqui nós temos o Tarcísio. A função é dentista. Ele pode ser um excelente dentista, mas se ele não tiver todo o material dele, ele não vai ter como resolver o problema de ninguém. Então, ele está aqui comparando o instrumento como um corpo físico, ok? Então, quando a gente vê uma pessoa com limitação, a gente tem que dizer, olha, a limitação dela é orgânica, mas isso não quer dizer que o espírito esteja limitado. Ele está limitado devido ao corpo físico, mas o espírito não é o ignorante, tá? Não é o espírito que é doente mental, é o corpo físico, mas isso é realmente um processo expiatório, tá bom?
Assim, por mais admirável que seja a estrutura do nosso corpo, qualquer que tenha sido a previdência da natureza com relação ao nosso organismo para o exercício das funções vitais, existe acima desses órgãos, sujeitos a todas as perturbações da matéria, a sutileza da alma. Enquanto, pois, ela, a alma, se conserva presa ao corpo, ela sofre os seus entraves e as suas vicissitudes, né? Então, se está presa ao corpo, está limitado. Entende, gente? Está difícil compreender isso? O fluido magnético não é a alma, porque as pessoas confundem muito os fios como se fosse, o fluido como se fosse. E quando aqui a gente fala em fluido magnético, a gente acha assim algo meio estranho, mas na época de Kardec, logo ali, lembra que Kardec bebeu na fonte de Mesmer. Então Mesmer trouxe muito sobre o magnetismo, sobre o fluido magnético. E o que era fluido? Eles chamavam de fluido tudo aquilo que eles não conseguiam explicar o que era. Aí eles chamavam de fluido. E magnético vem do magnetismo, é do humano, ok? O fluido magnético não é a alma, é um laço, um intermediário entre a alma e o corpo. O fluido magnético é um laço, um intermediário entre a alma e o corpo. É por meio de sua maior ou menor ação sobre a matéria que ele torna mais ou menos livre a alma. Presta bem atenção nisso aqui que a gente vai comentar. Eu vou só ler o parágrafo. Daí resultando a diversidade das faculdades sonambúlicas. Então, volta lá. Então, nós temos o espírito, que quando está encarnado, Allan Kardec nos ensinou a chamar de alma. O que é a alma? Na verdade, os espíritos. Kardec perguntou, o que é a alma? E eles responderam, é o espírito encarnado. Então, tá. Então, a alma, que é o espírito encarnado, ela não tem como atuar direto no corpo físico. O fluido magnético não é a alma. É um laço, é um intermediário entre a alma e o corpo. Nós já sabemos que o corpo físico, ele é retirado do fluido cósmico, a matéria elementar primitiva do universo, ok? Ok, tia? Nós sabemos que o espírito, ele é algo, é uma matéria, é algo, mas não é absolutamente nada em relação à matéria que nós conhecemos do fluido cósmico. Ele diz, é alguma coisa, ele vai dizer, é uma matéria quintessenciada. Todo mundo diz, é uma matéria quintessenciada. Ninguém sabe o que é quintessenciada. A quintessência é uma essência que não se sabe o que é, as 4. Água, fogo, terra e ar. A quinta, ninguém sabe o que é. Então se chama o quê? Quinta essência. Mas não explicou nada, deu um nome para algo que a gente não sabe o que é. Então o espírito é essa, como ele diz, essa matéria quintessenciada, ou seja, é um algo feito de algo que ninguém sabe o que é. Esse espírito ou alma, esse espírito encarnado, ele não pode atuar direto à matéria. A vibração é muito diferente. O espírito em relação à vibração dessa matéria elementar primitiva. Então ele precisa de um intermediário, que nós vamos chamar de perispírito, ou como ele fala aqui, fluido magnético, ou esse laço, o laço que prende. Esse termo laço é o que prende. Então esse intermediário é justamente esse fluido magnético, esse laço intermediário entre a alma e o corpo. Agora lembra, no processo da reencarnação, o corpo perispiritual, ele passa a se ligar célula a célula. E é ele que diz a cada célula o comando, o que cada célula deve fazer. É um laço, um intermediário entre a alma e o corpo. É por meio de sua maior ou menor ação sobre a matéria que ele torna mais ou menos livre a alma. Então, pronto. O espírito necessita desse laço para fixar o corpo. Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele, ok? Agora aqui nesse processo ele está dizendo o quê?
que existem pessoas que esse laço é como se estivesse mais apertado. Então, isso dificulta mais o sonambulismo. O que é o sonambulismo? É a emancipação da alma. É o processo de você afrouxar os laços e ter uma consciência espiritual, não a consciência de alma. Consciência de alma, o espírito encarnado. Consciência espiritual, eu recordando da minha essência como espírito. Essas pessoas que têm esse laço, vamos pôr assim, muito apertado, vou usar esse termo, a dificuldade dela de emancipar é enorme. Mas algumas pessoas que têm esse laço um pouco mais, vamos dizer assim, frouxo, vou usar esse termo, ela consegue fazer o transe sonambúlico com maior facilidade. Porque o que acontece? O transe sonambúlico, você aciona a sua condição de espírito e não a sua condição de alma. Ficou claro isso aqui? Então ele diz, ó, é por meio de sua maior ou menor ação sobre a matéria que ele torna esse laço, né? Ele torna mais ou menos livre a alma. Esse laço, ele é semimaterial. Ele vai dizer, tia, o fato desse laço, a ação dele é menor, isso quer dizer que o espírito é mais evoluído? Não. Porque o processo de um espírito evoluído, independente de laço, independente de corpo, isso não exerce influência sobre ele. Isso aqui é uma condição de um médium. Lembra que quando a gente fala em médium, o fato de você ser médium ostensivo, isso não te dá o certificado de espírito evoluído. Isso aqui é uma condição orgânica, é uma condição material para que você faça esse trabalho, entendeu? Para que você realize o transe sonambúlico. E lembrando que ninguém sai do mundo espiritual, ninguém chega no mundo físico como médium por um mero acaso do destino. A gente está estudando o livro Os Mensageiros e lá deixa bem claro a preparação para que os médios venham reencarnar na Terra. Diz, olha, a preparação é feita. Mas se vai cumprir ou não, e o que eles já dizem? Grande parte não cumpre o trabalho que se comprometeu. Entendeu, gente? Então, nós nunca poderemos vincular o fato da criatura ser médio e isso garantir um certificado de evolução espiritual. Então, não vamos confundir. Aqui ele está falando do laço, ele usa o termo aqui, maior ou menor ação sobre a matéria que ele torna mais ou menos livre a alma. Daí resultando a diversidade das faculdades sonambúlicas, que um consegue fazer um desprendimento muito maior, outro bem menor. Isso é resultado do quê? Dessa intensidade desse laço sobre esse médium. É igual a gente coloca, médium psicofônico, são todos iguais? Não. Cada um tem umas particularidades específicas. Tá difícil, gente? Entendeu, Lúcia? Só teve um equívoco que eu achei que tu falaste assim, que não é uma condição de alma, é uma condição de espírito. Mas quando está encarnado, não é alma? E aqui ele está falando de alma também. Mas presta atenção. Quando a gente fala assim, quando você está no transe sonambúlico, você deixa de ter a consciência da alma, o espírito encarnado, e você passa a ter uma consciência de espírito. Por quê? Porque você não fica só limitado à personalidade, Carla. Então, quando você fala em alma, Carla, tu tá limitado à tua personalidade. Tu não vai recordar do teu passado, tu não vai recordar de experiências e nem de profissões. Tu tá limitado, então tu é alma. Mas no transe sonambúlico, tu passa a ser espírito. Mas é porque, eu entendi isso aí. Mas ele fala aqui, ó, menos livre a alma. Certo. Aí a alma que acessa as recordações aí volta pra... porque é uma palavra, né? O sonâmbulo é o homem. O homem é o quê? É o ser encarnado, é o espírito, é a personalidade. O sonâmbulo é o homem despojado apenas de uma parte de suas roupas e cujos movimentos são embaraçados pelo que lhe resta dessas vestes. Então, tivesse assim, ó, são várias e várias formas de te prender. Apenas retira-se uma dessas para você ver um cadinho, entendeu? Tudo isso para quê, gente? Tudo isso para se comprovar a existência da alma,
a sobrevivência da alma, a individualidade da alma. Na época do professor Allan Kardec, nós vamos ver, estudando, a quantidade de médiuns, principalmente de efeitos físicos, médiuns de psicofonia inconscientes. E a maioria eram jovens. Mas era necessário tudo aquilo, por quê? Porque era a chegada do espiritismo. E precisava realmente do fenômeno para chamar a atenção realmente dos sentidos. Tem no Revista Espírita um espírito que foi sonâmbulo e ele foi evocado. E eles perguntam se é a mesma coisa. Diz que não, que quando é sonâmbulo, aí por isso que ele fala que é embaraçados pelo que lhe resta desta veste. Ele não tinha tanta liberdade, tanta amplidão quando depois desencarnado. Que aí, então essas vestes ainda atrapalham um pouquinho. E como? Ele não vai ter a sua consciência espiritual 100%. É uma parte de. E tudo isso é com a permissão divina. Tudo isso tem um propósito. Nunca para curiosidade, mas realmente para a revelação. A alma só se encontra na plenitude de si mesma e só gozará de completa liberdade depois que alijar, retirar de si os últimos resquícios da ganga terrena, ou seja, das impurezas terrenas, que seriam as paixões, como a borboleta que abandona a sua crisálida. Se houvesse um magnetizador bastante poderoso para dar liberdade absoluta à alma, romper-se-ia o laço terrestre que a prende ao corpo e, em consequência, sobreviria a morte imediata deste. Olha aí o que o magnetizador, se tiver. O sonambulismo, portanto, fez que puséssemos o pé na vida futura. Ergueu uma ponta do véu sob o qual se ocultam as verdades que o Espiritismo nos faz hoje entrever. Só a conheceremos, todavia, na sua essência, quando nos houvermos desembaraçado por completo do véu material que ainda a obscurece. E assim, gente, nós conseguimos finalizar a primeira parte do livro Obras Póstumas, Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, a Jesus, o amor de nossa vida, por mais uma oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro. Você, de repente, é um espírito que é extremamente inteligente, mas você está numa encarnação, num processo expiatório, com uma deficiência cerebral. E aí você não vai ter como se manifestar, entendeu? Ou uma outra limitação qualquer. Então, quando a gente vê uma pessoa com limitação, a gente tem que dizer, olha, a limitação dela é orgânica, mas isso não quer dizer que o espírito esteja limitado. Ele está limitado devido ao corpo físico, mas o espírito não é o ignorante, tá? Não é o espírito que é doente mental, é o corpo físico, mas isso é realmente um processo expiatório. Tá bom? E quando aqui a gente fala em fluido magnético, a gente acha assim algo meio estranho. Kardec bebeu na fonte de Mesmer. Então Mesmer trouxe muito sobre o magnetismo, sobre o fluido magnético. E o que era fluido? Eles chamavam de fluido tudo aquilo que eles não conseguiam explicar o que era. Aí eles chamavam de fluido. E magnético que vem do magnetismo, é do humano, ok? Presta bem atenção nisso aqui. Esse espírito ou alma, esse espírito encarnado, ele não pode atuar direto à matéria. A vibração é muito diferente. O espírito em relação à vibração dessa matéria elementar primitiva. Então ele precisa de um intermediário, que nós vamos chamar de perispírito, ou fluido magnético, ou esse laço. O laço que prende. Então, esse intermediário é justamente esse fluido magnético, esse laço intermediário. Agora, lembra, no processo da reencarnação, o corpo perispiritual, ele passa a se ligar célula a célula. E é ele que diz a cada célula o comando.
o que cada célula deve fazer. Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele, ok? Agora aqui nesse processo ele está dizendo o quê? Que existem pessoas que esse laço é como se estivesse mais apertado. Então isso dificulta mais o sonambulismo. A emancipação da alma. O processo de você afrouxar os laços e ter uma consciência espiritual. Não a consciência de alma. Consciência de alma, o espírito encarnado. Consciência espiritual, eu recordando da minha essência como espírito. Essas pessoas que têm esse laço, vamos pôr assim, muito apertado, vou usar esse termo, a dificuldade dela de emancipar é enorme. Mas algumas pessoas que têm esse laço um pouco mais, vamos dizer assim, frouxo, vou usar esse termo, ela consegue fazer o transe sonambúlico com maior facilidade. Porque o que acontece? O transe sonambúlico, você aciona a sua condição de espírito e não a sua condição de alma. Ficou claro isso aqui? Isso aqui é uma condição de um médium. Lembra que quando a gente fala em médium, o fato de você ser médium ostensivo, isso não te dá o certificado de espírito evoluído. Isso aqui é uma condição orgânica para que você faça esse trabalho, para que você realize o transe sonambúlico. Ninguém chega no mundo físico como médium por um mero acaso do destino. A gente está estudando o livro Os Mensageiros e lá deixa bem claro a preparação para que os médios venham reencarnar na Terra. Grande parte não cumpre o trabalho que se comprometeu. Nós nunca poderemos vincular o fato da criatura ser médio e isso garantir um certificado de evolução espiritual. Então não vamos confundir. Quando você está no transe sonambúlico, você deixa de ter a consciência da alma, o espírito encarnado, e você passa a ter uma consciência de espírito, porque você não fica só limitado à personalidade. Entende, gente? Tá difícil compreender isso?